Marlene, a palavra é sua. Parabéns. Bom dia a todos, parabéns pela iniciativa de vocês estarem presentes. O Jorge, muito obrigada pelo convite, de poder estar participando. Eu acho que nós, enquanto cidadão, temos que fazer a nossa parte, né? Eu acho que todo mundo fazendo um pouquinho de cada coisa, acho que com certeza a gente consegue contribuir aí para um mundo melhor e para as condições dos nossos pacientes também. Agradeço a doutora Luísa por me dar a oportunidade, enquanto enfermeira da educação permanente da Dalben, de poder explanar um pouquinho sobre as questões técnicas. Eu acho que ela realmente, a esclerose lateral amiotrófica é algo que preocupa e que o Jorge colocou. O que a gente tem na questão um pouco mais aprofundada fisiologicamente é um aminoácido que, por alguma forma, sofreu uma mutação e, a hora de produzir as proteínas para o nosso organismo, ela produz uma proteína que ela acaba sendo um nicho dentro do nosso organismo, e essa proteína vão sendo fixadas em alguns neurônios, principalmente o que comanda o nosso sistema de comando muscular, voluntário. Então, é só para vocês terem um pouquinho mais referente a isso. Estarei falando um pouquinho para vocês quais são os cuidados principais que nós elencamos dentro da assistência domiciliar da Dalben, que eu trabalho muito com a nossa equipe, cada vez mais estamos enfocando o preparo dessa equipe para que possa assistir os pacientes. Então, vamos falar um pouquinho sobre a prevenção de lesão de pele. Nós vamos falar sobre lesão de pele porque nós não queremos que ocorra lesão, Mas como que a gente tem que fazer para cuidar dos nossos pacientes, familiares, nessa questão da lesão de pele? Bom, a pele é o maior órgão do nosso corpo, então nós temos que manter uma temperatura ideal, nós temos que proteger contra agentes externos, absorver e excretação de líquido, a pele tem essa função, manter a integridade do corpo e o órgão do sentido. Quando eu falo manter a temperatura corporal, a gente fala na questão de lesão de pele, também uma preocupação grande, quando vocês vão colocar o paciente para o banho, verificar a temperatura desse chuveiro. Se é serpentina, por favor, não precisa colocar ele debaixo da ducha, Coloque a água em uma temperatura, em uma vasilha, para depois você dar o banho no paciente. Há muitos casos de queimadura. Você imagina você numa cadeira, não podendo se mobilizar e sentindo a água queimando, Então, muito cuidado com essa questão da temperatura. Isso eu sempre falo, porque também sou enfermeira neonatologista, Na questão da pediatria também a gente tem alguns incidentes. E é uma questão de cautela. É verificar a temperatura da água. Parece rotina, mas no dia a dia, às vezes, passa desapercebido e pode causar algum problema a nível da pele do paciente. Procurar oferecer o máximo de segurança possível, porque muitas vezes das lesões ocorrem por uma questão de insegurança, porque eu estou com um sapato escorregadio, como a doutora Luísa colocou, ou às vezes eu não verifiquei e não travei corretamente a roda da cadeira de roda, e aí você, a hora que vai colocar o paciente, a cadeira escorrega. Então, você pode ter várias intercorrências aí. Então, a segurança em todos os sentidos. Você analisar a sua capacidade, a sua estrutura física, de como você vai estar movimentando esse paciente, assim como também a parte de equipamento e conhecimento de toda a estrutura física, Porque às vezes é o piso que é escorregadio, às vezes o espaço é muito pequeno, Então, é importante que vocês vejam. E fora isso, o conforto do paciente. Dentro da movimentação dos pacientes, nós temos aqui, então, a necessidade de uma... nós vamos fazer... Aqui eu coloquei a foto, mas nós vamos fazer os laboratórios, Vamos ter as macas, vamos ter as cadeiras de roda, e alguém sempre vai ser o nosso ator principal, que vai sentar na cadeira, deitar na cama, para que a gente possa mostrar a vocês como cuidar. Mas como cuidar e cuidando de você também, O cuidador tem que se preocupar que ele tem uma coluna só.
e que ele também não pode sofrer lesões. Se ele sofrer lesão, como que ele vai assistir a outra pessoa, ou mesmo o familiar? Tá? Então, nós vamos ensinar algumas coisas, algumas técnicas na parte de ergonomia também, né? Então, o peso mais próximo possível do corpo, nós temos aqui a parte do centro da gravidade do nosso corpo, é a região do umbigo. Então, muitas vezes, quando a gente vai pegar o paciente, nós temos que aproximar o máximo possível, né, do umbigo, para que a gente possa não forçar tanto a nossa coluna, jamais envergar, e sim manter ela ereta. E a posição dos pés também, dependendo de como que nós vamos estar, para que lado nós vamos estar movimentando esse paciente, nós temos que também ter o posicionamento dos pés. Se eu vou movimentar para cá, esse pé tem que ficar para cá para que eu faça o movimento em bloco. Então, tenho que movimentar o quadril e também a coluna. Tá? Retomando aqui. Aqui o posicionamento dos pacientes na questão, como ele apresenta muita imobilidade na questão da musculatura voluntária, nós é que vamos fazer todos os movimentos nesse paciente. Então, a forma correta de se colocar para que ele possa não ter a questão da lesão de pele. Nós vamos depois movimentar os pacientes ali na cama mesmo, viu? Na maca, para que vocês possam saber como acomodá-lo de forma ergonômica e de forma que não provoque lesões na pele, e fazendo essa prevenção. Aqui a posição dorsal também. Isso também eu acho que é válido para nós, que vamos, né, também cuidar da nossa coluna. Tá? O travesseiro, você vê que ele não é somente aqui na cabeça, ele tem que apoiar os ombros também. Tá? E muitas vezes, não sei se vocês dormem assim, mas é importante que vocês coloquem também um travesseiro aqui na parte do joelho para poder dar o apoio e a postura de forma ergonômica. Tá? Eu sempre falo, olha, no anterior, quando a gente coloca lateralizado, alguém tem dor cervical quando acorda? Quantos tem? Meu Deus, vocês já pararam para verificar a altura do travesseiro? A altura do travesseiro deve acomodar a distância entre o ombro. Então, quando você lateraliza, você deveria manter a questão ergonômica também. E muitas vezes você está com um travesseiro muito baixo e você vai dormir assim. Quando você acorda com torcicolo. Tá? O nosso paciente também. Né? O nosso paciente. Vamos aqui. A posição ventral, tá? A forma que a gente pode movimentar o paciente para que ele possa aliviar um pouquinho a parte das costas, que esquenta. Nós estamos num país tropical também, né, onde a gente soa muito, então alivia bastante para que ele possa também ter um conforto melhor. Aqui só para que vocês possam estar observando a posição correta em que a gente vai estar fazendo a movimentação. Tudo isso nós vamos treinar depois no laboratório, na oficina. Tá? A forma correta de você pegar quando o paciente não tem a estrutura do braço, que você se apoia melhor para que ele não escorregue. E visando ainda a prevenção na lesão de pele, principalmente higienização da pele, manter a pele o mais limpa possível. O que você tem também, não tirar a proteção natural da pele, porque também, se você retirar, você vai levar a lesão. Tá? A hidratação da pele e a nutrição. Eu sempre falo, a hidratação da pele, muitas vezes nós deixamos de tomar algum líquido. Não sei se vocês percebem, o idoso, principalmente, ele tem a tendência a se desidratar. Olha, faça uma prega na mão, e vocês vão ver que, dependendo da desidratação, essa prega ela demora muito a desfazer. Tá? Às vezes até eu me vigio, porque eu tenho a mania de beber muito pouca água. Então, você faz a prega. E tem gente que, quando está desidratada, ela não desfaz, como é a nossa. Né? Vocês estão hidratados, mas, se estiver desidratada, você vai ver que ela não desfaz. E como o paciente depende de toda a oferta de líquido e tudo, quem oferece somos nós temos que estar atento à hidratação, ok? E a ferida, lesão decorrente de trauma mecânico, térmico ou físico, ou ainda patológica ou fisiológica, que apresenta evolução de cicatrização em até 2 semanas. Então, essa é uma lesão simples, que você tem a cicatrização em 2 semanas.
Tá? E você tem a úlcera, que é a ferida que se torna úlcera após 6 semanas, sem evolução de cicatrização. Essa que nos preocupa, que são as úlceras de pressão, que muitas vezes os pacientes acamados apresentam. Tá? Como que a gente vai estar vendo? Bom, coloquei já os riscos relacionados, né? Desidratação, cianose, cisamento, principalmente quando a gente movimenta ele na cama, a pele já está um pouco sensível e o próprio atrito com o tecido se chama cisamento. Esse atrito lesa a pele, tá? É a mesma coisa. Então, quando você vai movimentar o paciente, tem que ter a técnica correta de movimentação que nós vamos estar ensinando vocês a fazerem. Temos, então, os tipos de lesão. Temos úlcera por pressão, nós temos úlceras venosas, tá? Arterial, neuropática, neoplásicas, cirúrgicas ou úlceras por agente invasor, principalmente, às vezes, é fungos, né, ou micro-organismos que acabam lesionando. Tá? Aqui eu não entraria muito em detalhe, mas é só para vocês saberem que, mesmo o paciente com esclerose, também pode ter outras coisas somando que poderão estar causando uma lesão na pele. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês que a úlcera de pressão, principalmente, é por limitação de movimento, sendo ele acamado ou cadeirante, sensibilidade reduzida, ocasionando devido à pressão corpórea sobre a proeminência óssea acima de 2 horas. O que eu coloco para vocês? A mudança de posição desse paciente, né, ou do paciente com esclerose a cada 2 horas. Por quê? O fato de você ter a parte óssea protuberante comprime o tecido. Comprimindo o tecido, ele deixa de receber os nutrientes, a irrigação necessária. E aí você tem a úlcera. Okay? O primeiro sinal do risco de úlcera é essa vermelhidão. Daria para apagar um pouquinho aqui, eu não sei se é possível, mas esse vermelhidão. Quando surge isso é porque ele ficou um tempo maior numa posição só e compromete a irrigação. Nesse momento, vocês não podem fazer massagem sem mudar ele de posição e causar uma hidratação correta do local, ok? Tá? Então, essa é a avaliação estágio 1. Se nesse momento que ele apresentou essa vermelhidão, vocês já fazerem a prevenção, não vai virar lesão. Nós não queremos que tenha lesão. Esse é o principal. Tá? Por quê? Aí ela caminha para outros estágios, tá? Que seria o estágio de rompimento, já começa a lesão nessa pele. Depois nós temos, então, já com hiperemia, bolhas e crateras. Aí vocês veem que já tem a lesão da epiderme, pegando um pouco a derme. Tá? E aqui já é o estágio 3, onde você já tem a lesão aberta, tá? A perda total da espessura tecidual, podendo ser visível o tecido adiposo, bem como também o esfacelo, que é essa parte branca. E o que é importante, nós não queremos deixar a lesão chegar a esse ponto, certo? Então, o importante é que a nossa ação, enquanto cuidador, enquanto profissional, é no estágio 1. Estágio 1 ficou vermelho, nós já vamos tomar toda a providência, porque o que vocês estão vendo aqui na pele, a pele bem a epiderme, você está vendo só a pontinha só do que seria a lesão, mas por dentro do tecido você tem toda uma lesão já caracterizada. Então, se você conseguir intervir neste momento, nós não vamos ter a lesão no estágio 2, nem no 3, nem no 4, tá? Que são as lesões mais difíceis de cicatrização. O principal, o que é? A mudança de decúbito. Não deixar essa região úmida. Nós vamos falar um pouquinho sobre traqueostomia. Nós sabemos, então, que a nossa movimentação, a parte de ventilação, é algo que o paciente com esclerose ele tem um comprometimento grande. Vou pedir para vocês, rapidamente, ficarem em pé. Vamos só, rapidinho. Rafael, você segura aqui para mim o microfone? Você segura, doutora. Bom, nós vamos fazer, então, a movimentação da respiração, tá? Quando nós formos encher o pulmão, até 5 e depois até 15, nós vamos esvaziar, certo? Então, para que a gente possa ver qual a forma correta de respirar, tá? Então, vamos lá. Encher os pulmões. Até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encheu? Agora vamos começar a esvaziar até 15, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Vai, não respira, agora respira de uma vez. Vamos. Viram? Vocês, agora vou explicar para vocês o exercício. Quando nós estamos com falta de ar, nós movimentamos toda a musculatura abdominal. Nossa respiração, ela é torácica no dia a dia. E, na verdade, deveria ser uma respiração abdominal, que é a forma correta de respirar. Quando a gente fala que o paciente está apresentando uma dificuldade respiratória, ele movimenta toda a musculatura abdominal, todo o diafragma, e fora isso, você viu que é automático, você fazer assim, para buscar o ar, a musculatura acessória e aqui a retração de fúrcula, tá? Não deixa, o paciente esclerose, ele não tem a movimentação respiratória, chega um estágio e que ele vai estar sentindo a falta de ar. Tinha gente ficando cianótica que ela não aguenta mais, eu quero respirar, né? Então, a traqueostomia é uma forma de oferecer ao paciente, né, um conforto maior. Vamos falar então um pouquinho sobre a traqueostomia. É um procedimento cirúrgico que consiste na abertura da parede anterior da traqueia, comunicando-a com o meio externo, tornando a vias pérvias, tá? Então, ele consegue realizar o ato da respiração. A nossa preocupação hoje com a traqueostomia para o cuidador, tá? É importante vocês saberem por que é indicada a traqueostomia. Quando ele tem uma obstrução das vias aéreas, quando ele tem acúmulo de secreção, porque você tem que estar aspirando, porque ele não tem mais aquele estímulo da tosse, como nós temos, tá? Dificuldade na musculatura respiratória e intubação traqueal prolongada, às vezes no hospital, então ele está entubado, muitas vezes opta em fazer a traqueostomia, tá? Para preservar a fala, a redução e preservar as cordas vocais. O risco de infecção poderá levar também a um problema no processo de deglutição e ele não conseguir ingerir mais o alimento. Já falei sobre a questão da capacidade, né? Manter uma proteção para evitar a entrada de partículas pelo orifício que atinge o pulmão, porque a traqueostomia ela fica aberta, é sempre. Às vezes as mulheres colocam até um enfeitinho de crochê, tá? Para evitar que partículas maiores entrem dentro da tráqueo, manter o curativo ao redor do orifício limpo e seco, e ao realizar a troca do fixador da traqueostomia, deve auxiliar o profissional de enfermagem nesse procedimento. Então, a traqueostomia, para o cuidador, solicito a vocês realmente estar presente na hora que necessita, não dá para trocar sozinho qualquer procedimento da questão da traqueostomia, nós necessitamos do cuidador ao nosso lado, porque 2 mãos já não dá para prestar toda a assistência com segurança, tá? Aqui você já tem alguns dispositivos que são colocados como filtro para que não entre partículas, tá? E o principal, sempre manter as mãos limpas. E aqui a traqueostomia, que depois nós vamos ensinar como auxiliar a troca de traqueostomia junto com o familiar ou junto com o profissional de enfermagem em home care. Apesar de promover enorme benefício ao paciente, a traqueostomia deve ser realizada com técnica apropriada e os cuidados aplicados corretamente por profissionais de enfermagem. Já é um procedimento que requer um conhecimento maior. E a ostomia, que é a abertura de cirúrgica realizada na parede do abdômen para ligar o estômago, né, ou parte do intestino ou bexiga com o meio externo. Tá? Nós temos jejunostomia, a ileostomia e a urostomia. Tá? E aqui, o que nós vamos falar? O que é importante da gastrostomia é que, muitas vezes, nós temos que agir da melhor forma possível. Eu só trouxe aqui para vocês que são várias técnicas cirúrgicas, então, muitas vezes, não dá para a gente fazer o procedimento sem ter uma noção real. Se uma gastrostomia, o catéter sair, não é somente introduzir. Tá? Essa é a minha preocupação. Então, eu falei aqui, trouxe aqui para vocês que há várias técnicas cirúrgicas, e você não sabe qual foi a técnica cirúrgica utilizada naquela pessoa, naquele paciente. Com o tempo, então, a gente vai ter que ir conhecendo isso. Então, só para ilustrar, né, que não basta somente depois reintroduzir. Às vezes, você tem a leve impressão que seria só sair o tubinho, o catéter aqui de fora, na verdade, seria só introduzir? Não, olha aqui o percurso que ele faz. Ó. Às vezes, ele faz um S. Então, será que você está fazendo e recolocando da forma correta? E pode perder, às vezes, essa cirurgia. Ok? Só para ilustrar. Então, os cuidados com a gastrostomia, a secreção e a susticidade pode ser limpa com água filtrada ou soro fisiológico. O catéter deverá ser lavado antes e após as dietas, principalmente para que não obstrua. Tá? Teste a temperatura do alimento, via de administração do alimento e a questão do balonete também. Tá?
Rotação e girar e tracionar levemente o dispositivo diariamente para evitar o encapsulamento. Nós temos que o tubo gastrointestinal tem poder de cicatrização muito rápida. Assim, quando vocês têm uma lesão na gengiva, vocês veem que cicatriza rapidamente. Então, é necessário que vocês façam um movimento axial. A mão, às vezes, é pouco, né? Com o catéter, para que evite esse encapsulamento, ok? Caso saia o catéter, por favor, não recolocar, comunicar à equipe, tá? E uma das coisas que a gente coloca, é importante que vocês sempre mantenham e tenham conhecimento da numeração do quanto que ficou para fora do catéter. Na hora da demonstração da oficina, eu vou estar mostrando para vocês, ok? Aqui são os diversos tipos de catéter que a gente tem, né? O principal, higiene é fundamental para minimizar a contaminação da dieta e, consequentemente, as complicações gastrointestinais, tá? Só para vocês conhecerem. Aqui a preocupação nossa, quando a gente faz a questão do balonete, né, que foi colocada aqui pelo nosso colega, é que também, quando você insufla, nós temos a preocupação com manter esse tecido também irrigado. Então, não pode ter compressão também, tá? E eu vou explicar. E também não improvisar, utilizar realmente, né, as extensões que tem próprio do catéter, porque o que ocorre, muitas vezes a gente improvisa e perde o catéter, né? E os custos para a família também são altos, né? E a qualidade. Então, a extensão a gente troca a cada 3 meses e o catéter a cada 6 meses, né? E depende do protocolo de cada instituição. Bom, aqui acho que não vai dar para ver, mas assim, são algumas lesões que a gente fala que é importante. É uma lesão, você vê, porque extravasou líquido, né, gástrico, então é necessário a gente trocar com frequência. Aqui você já tem os facelozinhos, como cuidar disso e fazer o curativo. Aqui você tem o granuloma, que depois eu vou demonstrar para vocês como que a gente pode utilizar também o soro fisiológico para que reduza e desidrate um pouquinho o granuloma para que possa ter uma cicatrização melhor. E aqui você tem um estômago que ele acabou tendo uma deformidade, que ele deveria estar redondinho, você vê que ele tem uma deformidade. O importante é assim, vamos discutir um pouquinho sobre os curativos nas sessões para que a gente possa dar um suporte melhor para vocês e não ocorra isso daqui com os pacientes. Só uma dúvida, o pessoal pergunta assim, quando está com a pele irritada, já assim, um pouquinho machucada, na gastro, em volta da gastro e tal, porque às vezes vaza um pouco de ácido, né? Acaba vazando e a pele fica avermelhada, demasiado irritada. O que passar? Né? Então, eu só queria saber disso, porque tem gente que acaba usando hipoglós ou Dersane. Eu queria saber o que é o indicado, o que é o correto no tratamento desses casos. Vou pedir a Marta para vir aqui também, que a Marta é a nossa colega. Bom, eu falo o seguinte, a parte da irritação da pele é principalmente por causa da acidez do estômago, tá? Então, o suco gástrico, ele é muito ácido. Quando ocorre aquela vermelhidão, o importante é assim, viu que está úmido, a gases, troque o quanto antes, porque a umidade leva a ter o granuloma, tá? Que é aquilo que a gente não quer, porque depois fica mal adaptado o catéter. Muitas vezes a gente pode passar o Cavulon, né, que é um produto que ajuda no processo de cicatrização. O Dersane também, o Cavulon spray também é muito bom, eu acho que ele dá um processo de cicatrização boa. A Marta também, a nossa enfermeira, ela que trabalha bem na parte de curativos e feridas. Pode falar, Marta. Tem vários produtos no mercado. O que é importante, essa área sempre está limpa e seca. E a gente tem usado um produto que é um antisséptico, que vem numa gase, que nós vamos mostrar na estação, que é o PHMB. E também deixar assim, Dersane fica muito oleoso e acaba dando muita umidade para essa coisa. A barreira, como vocês falaram, usar o Cavulon, que é um produto que, infelizmente, nosso mercado ainda está caro, mas ele fica uma barreira, deixando a pele limpa e seca, sem o contato. Aí evita, principalmente, que a gente precisa é que absorva essa secreção para que não continue fazendo a dermatite. O pessoal usa muito hipoglose. Eu sou muito crítico porque ele é muito ruim para ser retirado depois, né? E a gente indica o Cavulon e o pessoal fala, ele pode até fazer essa barreira, mas ele não alivia
o que já está inflamado, né? Então, eu não sei se tem alguma coisa que possa aliviar a inflamação, né? Porque ele forma uma barreira para o ácido não voltar a inflamar. Tem alguma coisa que alivia a dor do paciente? Porque às vezes fica dolorido mesmo, né? Não tem nada para ser passado. Pode usar o hipoglós, mas nós temos o hipoglós com amêndoa, que ele já passa, mas numa pequena quantidade para diminuir o ardor. E ele é fácil de retirar. Eu não preciso usar nem o Dersane, nem o óleo, o AGE, né, que eu estou falando marca, mas é o AGE, não precisa e deixa essa pele muito úmida. Aí eu vou estar fazendo sempre continuando essa lesão. Eu sempre tenho que pensar, qual é a característica da pele? Limpa e seca.